Não consigo sentir paixão pelo Flamengo. É uma ferida que não consegui superar por causa da final da Libertadores. Rapaz, eu até entendo ela. Tudo bem, moça, tudo bem. O problema é que o seu marido ganha milhões no Flamengo. O Flamengo foi lá e pagou mais de 100 milhões, 16 milhões de dólares à vista para trazer seu marido para jogar no Flamengo. E jamais ele deveria soltar uma dessa. Guarda pra você. Depois, se um dia acontecer de voltar pro River Plate, aí você poderia ir lá e falar isso. Ah, a gente sempre teve vontade. Cara, mas não agora com o seu time jogando, cara. Com o seu marido jogando no time, cara. Titular, cara. Super importante pro time. Esposa de De La Cruz afirma que quer voltar pro River e declaração pegou mal nos bastidores do Flamengo. Fala, nação, vamos chegar com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal Deixa o Palmeirense Falar, link na descrição. Hoje tem Grêmio e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Pressionado pela derrota na Libertadores, o Mengão deve ir com força máxima. Todavia, o assunto do momento foi a fala da esposa de De La Cruz, se declarando ao River e dizendo: queremos voltar para a Argentina. Para vocês, ela fez certo ou errado em expor esse desejo? Chega, participe e deixe a sua opinião nos comentários. Vamos acompanhar o recorte e na sequência a gente dá a nossa opinião. Agora, o que me chamou a atenção que... Pai, a mulher do De La Cruz deu uma entrevista, não, acho que ela colocou nas redes sociais aí, que ela não tem paixão pelo Flamengo, que o sonho dela é voltar pro River Plate, e ela sabe que vão voltar pro River Plate, seja hoje ou mais tarde, cara. Meu Deus do céu, que coisa. E ela deu a entender que o De La Cruz também tem vontade de voltar pro River Plate. A declaração dela foi assim, ó: não é um sonho, porque sei que vamos voltar. O River Plate nos deu muito. Para mim, o número sempre será o Galhardo. Temos uma conexão que merecemos e queremos voltar. Queremos, não tá falando ela quer, né? Queremos, dois. Não sei se agora ou no final do ano, mas em algum momento da vida. Ela disse numa entrevista no canal do YouTube Embaixadores del Gol. Embaixadores del Gol. Meu Deus do céu, cara. E ó, sou apaixonada por futebol e adoro, mas sou River Plate. Não consigo sentir paixão pelo Flamengo. É uma ferida que não consegui superar por causa da final da Libertadores. Rapaz, eu até entendo ela. Tudo bem, moça, tudo bem. O problema é que o seu marido ganha milhões no Flamengo. O Flamengo foi lá e pagou mais de 100 milhões, 16 milhões de dólares à vista para trazer seu marido para jogar no Flamengo. E jamais ele deveria soltar uma dessa. Guarda pra você. Depois, se um dia acontecer de voltar pro River Plate, aí você poderia ir lá e falar isso. Ah, a gente sempre teve vontade. Cara, mas não agora com o seu time jogando, cara. Com o seu marido jogando no time, cara. Titular, cara. Super importante pro time. Cara, jamais devia soltar um troço desse, velho. Que absurdo. Eu vou falar a verdade. Se eu fosse torcedor do Flamengo, eu falava: vai. Vai com Deus. Vai embora. Na boa. Que eu tenho raiva de jogador que faz isso, cara. Ainda mais quando ganha o que ganha, né, velho? Pelo amor de Deus. Mas eu não sou flamenguista, né? Mas se fosse jogador aqui no Palmeiras, quem me conhece sabe que eu faço isso, que eu falo isso mesmo. Vai com Deus, some daqui. Não quer, vai embora. Vai tomar banho. É tipo o Roger Guedes quando jogava no Palmeiras. Jogava bem pra caramba, gostava dele como jogador. Mas começou a fazer gracinha, vai, some. Vai. É que nem o Dudu agora. Dudu, cara, eu fiquei puto quando o Dudu saiu. Mas aí depois dos acontecimentos, não sei, fica falando umas bobeiras aí, cara. Fica com Deus aí no Cruzeiro também. Não tá jogando nada mesmo. Porra, saco, velho. Sacanagem. Mas é a vida, né, cara? A vida é assim. É que nem o Scarpa. Adorava o Scarpa. Eu sei que não deram valor no Scarpa, mas foram atrás dele, pediram. Ah, não quer? Então vá pra PQP, velho. Fica aí no Atlético Mineiro. Não quer, velho. Fazer o quê? Eu sempre falo isso, né? Agora a esposa do De La Cruz pisou na bola, na minha opinião, tá? Pisou na bola feio. E o De La Cruz deve ser cobrado por isso com a esposa dele, cara. Tem que sair daí, como é que é? Vai ou vai ficar aí? Se ficar aí vai ter que se dedicar mais, na minha opinião, né? Porque eu acho que tá jogando bem abaixo do que ele sabe. E o técnico do Central Córdoba que ganhou do Flamengo, né, nessa Libertadores, ao cachorro latino, não é o meu, né? O meu morreu. Triste.
o técnico central Corba deu uma cutucada no Flamengo, dizendo que ficou chateado do último jogo porque ele poderia ter ampliado o placar, poderia ter ganhado demais. Tá esnobando já, hein? O que eu falo? Dá um pouquinho de poder para certas pessoas. O bicho não sabe ser humilde, né, meu? Seja humilde, cara. Você tirou a sorte no dia. Esquece, mano. Foi a última vez que aconteceu isso. Eu duvido que vai acontecer de novo. Esquece, velho. Fica fazendo graça ainda. O cara, velho, ó, estamos muito felizes pelos primeiros 3 pontos pela Copa Libertadores, diante de um grande rival, fomos justos vencedores, tivemos muitas oportunidades para ampliar, somos uma equipe humilde e é com grande alegria para Santiago del Estero, que é a cidade dele. Aí depois, ó, vou com um pouco de bronca porque tivemos muita chance de ampliar o marcador. Ê, sandálias da humildade tá ali faltando, né, mano? É argentino, né, velho? Argentino, que ganha de time brasileiro, ainda mais do Flamengo, ainda tem lá. Sai arrotando peru, velho. Nossa, dá um tempo, cara. Vai devagar. Se prova, né? Se classifica ainda aí na primeira fase. Passa pra próxima fase da Libertadores, depois fala, velho. Caramba. Do cada uma que tem. Vamos lá. E o Flamengo vai jogar contra o Grêmio pelo Brasileirão neste domingo às 17h30. Você já sabe qual que vai ser a provável escalação? Não, eu também não, mas o Coluna do Fla trouxe aqui uma provável escalação, tá? E a provável escalação do Flamengo, né, com o Felipe Luiz, deve mandar a campo o Rossi, Wesley, Léo Ortiz e Léo Pereira, Alexandro, Pulgar e De La Cruz e Arrascaeta, Gerson, Plata, Bruno Henrique, tá? E aí o Pedro como opção no banco, ou será que ele vai já começar com o Pedro? Vamos aguardar, né? E o Grêmio, que é um time importantíssimo, é um clássico, não vamos falar que não vai ser na casa dos caras, né? Vamos falar a escalação deles aqui também. Vamos lá! Thiago Volpe, João Pedro, Rodrigo Eli, Wagner Leonardo e Lucas Esteves. Nossa, Lucas Esteves que ele é do Palmeiras, né? Vilha Sante, Dodge, Pavon, Cristaldo e Amuso, Bright White. Esse é o time do Grêmio, tá? Que vai enfrentar o Flamengo e, na minha opinião, vai levar um couro do Flamengo, cara. Porque depois dessa revés da Libertadores, eu tenho certeza que o jogador do Flamengo vai entrar bem mais concentrado no jogo para ganhar e apagar aquela derrotazinha da Libertadores, que foi um acidente de percurso, né? Vamos falar a verdade. Não vamos ficar aqui debochando, galera tirando risada. Acontece, cara. Aconteceu, né? Foi um erro estratégico de poupar jogador ali e tudo mais. Eu acredito que com erro se aprende, né? E o Felipe Luiz é um cara super inteligente. E ele sabe que ele precisa dar uma resposta rápida para a torcida, porque senão a pressão começa a crescer lá dentro. E ele sabe como é que funciona o Flamengo, sabe como é que funciona a torcida do Flamengo, tá? O que você acha? Coloca no comentário aí. Bom, para finalizar rapidinho, Palmeiras 2-0. Salve, salve nação, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se você é novo por aqui, chega, se inscreva, ative as notificações e deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Vamos falar um pouco aí sobre as últimas informações do Flamengo, mas antes pedimos a vocês que também se inscrevam no canal, deixa o palmeirense falar, o link ficará aí na descrição. Hoje tem Flamengo e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Nossa equipe pressionada diante de um resultado muito complicado na Libertadores da América, precisa dar resposta ao torcedor rubro-negro, principalmente porque Felipe Luiz, assim como também toda a comissão técnica, afirmou em várias entrevistas coletivas que o Campeonato Brasileiro será prioridade. E com as frequentes formas que o Flamengo está poupando na Libertadores, ficou ainda mais óbvio que o Brasileirão será prioridade para essa nova diretoria. Então, portanto, o Flamengo precisa mostrar hoje dentro de campo, fazer uma boa atuação e, é claro, conseguir conquistar os 3 pontos. O Palmeiras bateu o Corinthians ontem, assumiu a liderança, né? E o Flamengo tem sim que vencer para não deixar a equipe paulista se distanciar ainda mais. Então traremos aqui a provável escalação que deve ter Rossi no gol, Wesley na direita, dupla de zagueiros Ortiz, Léo Pereira e Alexandro na esquerda.
Pulgar, né? De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Plata e Bruno Henrique. Flamengo com força máxima para enfrentar o time gaúcho logo mais às 17h30, horário de Brasília. E sobre essa declaração que a esposa de La Cruz falou em uma entrevista a um canal do YouTube, o Flamengo contratou De La Cruz por quase 100 milhões de reais no final de 23, após a chegada do treinador Tite. No entanto, o atleta ainda não conseguiu se firmar. Já há rumores sobre um possível retorno ao River. Isso porque Vanessa Britos, esposa do uruguaio, confirmou que o jogador pretende voltar à Argentina um dia. Sei que voltaremos ao River, não digo que será no final do ano, mas em algum momento vamos voltar, afirmou Vanessa, esposa de La Cruz, em entrevista deste sábado ao programa Esbarradores del Gol. Dessa forma, as declarações ganharam repercussão nas redes sociais. Sou torcedora do futebol e adoro, mas sou torcedora do River, não consigo ter paixão pelo Flamengo. É um espinho no meu pé, no qual não consegui me livrar por causa da final da Libertadores, concluiu a esposa de Nicolás de La Cruz. O Flamengo anunciou a contratação de La Cruz em dezembro de 23. Para fechar o acordo com o River, o time rubro-negro precisou desembolsar 77,7 milhões de reais à vista. No entanto, De La Cruz caiu de produção no Flamengo nos últimos meses. Além do quesito técnico, o meia uruguaio tem passado bastante tempo no departamento médico do clube. Desse modo, a torcida passou a criticar o investimento feito para contratá-lo. Se antes ele já estava sendo criticado, imagine agora, depois dessas declarações da esposa de La Cruz. Vocês acham que é exagero ou ela poderia ter evitado esse tipo de declaração? Chega, participe e deixa a sua opinião nos comentários.